Olá, neste vídeo a gente vai falar sobre três tipos de ângulos na circunferência. O primeiro deles é o ângulo de segmento. Então, lembrar que significa reta tangente. Reta tangente a uma circunferência é aquela que toca a circunferência em um ponto. E isso é equivalente a falar que o ângulo formado entre um raio da circunferência, este OA, e a reta é de 90 graus. Esse é o sentido, o que significa reta tangente. Se uma reta tangente à circunferência, então no ponto A, então a B é perpendicular ao raio. Isso é sim, somente sim. Então vamos construir um ângulo de segmento. O ângulo de segmento utiliza um ponto em que a reta é tangente e tem outro ponto qualquer da circunferência. Então, este ângulo CAD é um ângulo de segmento. Vamos chamar de beta esse ângulo de segmento. O que a gente quer provar que esse ângulo de segmento vai ser a metade do ângulo central. Então, como este ângulo de aqui é 90 graus, como tangente significa que o ângulo que o raio forma com a reta de 90 graus, este ângulo OAC tem que ser o que falta para chegar em 90. Então é 90 menos beta. Completando aqui o segmento, completando o segmento OC, que é um raio, a gente percebe que o triângulo OCA é isósceles de base AC. Então, os ângulos da base são iguais. Então, temos que o ângulo OCA também é 90 menos beta. A partir de aqui, nesse triângulo OAC, a gente pode encontrar o ângulo que está faltando. O ângulo que está faltando, eu tenho que 180 menos estos dois, menos duas vezes 90 menos beta. A partir de a soma dos três ângulos tem que dar 180 graus. Isso se verifica se este ângulo for 2 beta. Então, o ângulo central é duas vezes o ângulo de segmento. Ou o ângulo de segmento é a metade do ângulo central. Aí eu tinha falado de outro ângulo, que é o ângulo inscrito. A partir de A e C, que são dois pontos das circunferências, eles determinam uma corda e um arco. A partir desses dois pontos também pode ser construído o ângulo inscrito, que vai até o ponto E. Esse ângulo que tem vértice em E, ele enxerga o arco AC. O ângulo inscrito é igual ao ângulo de segmento e é metade do ângulo central. Então, isso é relativo ao ângulo de segmento e a sua relação com o ângulo central e o ângulo inscrito. Agora vamos estudar outros dois tipos de ângulos. O ângulo excêntrico interior, que excêntrico significa que está fora do centro, e o ângulo excêntrico exterior. Então aqui eu tenho uma circunferência, tenho um ponto no interior da circunferência que não é o centro, e tenho duas cordas, a corda AB e a corda CD. Tenho 4 pontos sobre a circunferência e eu esboço, desenho duas cordas. Então esse ângulo BED é um ângulo excêntrico interior, fora do centro, no interior da circunferência. Eu quero relacionar esse ângulo com os ângulos centrais. Então, o próximo passo é esboçar os segmentos que unem esses 4 pontos sobre a circunferência com o centro. Então, é o que é feito aqui. Eu esboço
os segmentos que unem os 4 pontos sobre a circunferência com o centro. E aí encontro dois ângulos centrados. Este ângulo central é relativo ao arco AC, enquanto que este ângulo central é relativo ao arco BD. A ideia é encontrar uma fórmula que relacione o valor do ângulo excêntrico interior com estes dois ângulos centrais. Aqui, intuitivamente, dá para ver que o 70 é a semissoma. Eu tenho que somar estes dois e dividir por 2. Então, vamos provar isso de forma simbólica. Então, vamos chamar alfa o ângulo excêntrico interior e beta e gama aos dois ângulos centrais. Se a gente completa este raio CDE, bom, esse aí a gente já tinha, vamos ver o que mudou aqui. Simplesmente somente faltava este CB, completar esta reta daqui. Notem que este ângulo aqui em vermelho, o ângulo DCB, é um ângulo escrito. E esse ângulo escrito enxerga o arco BD. Então, para o arco BD, eu tenho o ângulo central beta e este ângulo aqui inscrito. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, este ângulo daqui é beta dividido 2. De forma análoga, olhando aqui agora o ângulo AOC, eu tenho um ângulo central gama. E olhando aqui ABC, eu tenho um ângulo escrito. Este ângulo escrito está em relação com este ângulo central. Então, ele é metade do ângulo central. E agora falta relacionar esses ângulos com o ângulo alfa. Qual é a relação entre estes dois ângulos e o ângulo alfa? Percebam aqui o triângulo ECB. Esse ângulo alfa é um ângulo externo no vértice E ao triângulo ECB. Então, esse ângulo externo é a soma dos ângulos não adjacentes, interiores e não adjacentes do triângulo ECB. Então, este triângulo ECB tem 3 ângulos. Este e este. Eu tenho que somar os dois que não são adjacentes. Então, alfa vai ser beta sobre 2 mais gama sobre 2. E essa é a fórmula que a gente queria encontrar. É uma forma de calcular o valor do ângulo excêntrico interior em função dos ângulos centrais ou das medidas dos arcos. Vamos ver que isso é relevante em um problema que vamos discutir posteriormente. Então, um último tipo de ângulo que quero discutir é o ângulo excêntrico exterior. Ângulo excêntrico exterior. Então, aqui, de novo, eu tenho duas cordas e a gente a corda AB, uma circunferência, e a corda CD. A gente faz a extensão dessas cordas. E essas cordas se intersetam em um ponto. Então, aí fica determinado o ângulo que chama excêntrico, está fora do centro, e ainda está no exterior da circunferência. Então, aí tem que relacionar esse ângulo com ângulos relativos aos arcos AC e BD. Então, eu vou ter que conectar o ponto D com o centro, o ponto B com o centro, o ponto A com o centro e o ponto C com o centro. Que esse é o próximo passo do exercício. A partir eu quero relacionar este ângulo com estes dois ângulos. Se você percebe neste exemplo numérico, aqui o problema é a semidiferença. Eu tenho que fazer a diferença, que dá 70, divide entre 2 e o resultado é 35. Mas vamos provar isso com símbolos. Então, eu vou colocar este ângulo é alfa, o excêntrico exterior, e os dois ângulos centrais, beta e gama.
Aí detrás este segmento, o segmento AD, que estava faltando no nosso desenho. Agora notem que este ângulo BAD é um ângulo escrito. Então ele se relaciona com este ângulo central BOD. Os dois enxergam o mesmo arco BD. Então esse ângulo BAD tem medida gama sobre 2. O mesmo acontece para este ângulo de aqui, o ângulo ADC. Esse ângulo está enxergando o arco AC. Ele é um ângulo escrito e ele está correlacionado com o ângulo AOC. Este é o ângulo central e este é o ângulo escrito. O ângulo escrito é a metade do ângulo central. Agora, o próximo passo é visualizar este triângulo ADP. Este ângulo aqui em amarelo, o BAD, é um ângulo externo ao triângulo ADP no vértice A. Então, esse ângulo gama sobre 2 tem que ser a soma de este ângulo. São os internos não adjacentes. O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, se eu somo beta sobre 2 mais alfa, o resultado tem que dar gama sobre 2. E aí, fazendo uma continha simples, colocando alfa em evidência, então eu vou chegar ao resultado que estava procurando. O ângulo alfa é gama sobre 2 menos beta sobre 2. Então, essa é a forma de calcular o valor do ângulo excêntrico exterior em função dos ângulos centrais correspondentes. Então é isso. Até a